o ser subconsciente. Em 1899, que o médico francês Dr. Gustave Gallet publicou seu estudo sobre os mecanismos do inconsciente. Ainda não se definira com nitidez um termo padrão para identificar as atividades mentais que pareciam escapar ao controle e até ao conhecimento do consciente. Frederick Myers propusera a expressão consciência subliminal por entender aquelas atividades como algo que se passava abaixo da linha de flutuação da consciência. Gallet optou pela expressão ser subconsciente. No exercício do privilégio da visão retrospectiva, eu daria hoje preferência à terminologia de Myers. Com todo o indiscutível respeito que me merece, o brilhante médico francês não vejo na dicotomia consciente e inconsciente senão uma questão de polaridade, como já tive a oportunidade de mencionar. A expressão ser subconsciente poderá suscitar a ideia de que há dois seres distintos no âmbito de um só indivíduo, o que não corresponde à realidade. Reitero a ressalva de que isto em nada altera o conteúdo da tese do Dr. Gallet, que, a despeito de ter sido formulada há cerca de um século, está de pé exceção feita a reparos de menor importância, que descobertas intercorrentes recomendam. O ambiente cultural e científico em que a obra foi publicada estava como que em ebulição. O positivismo vivia seu grande momento com a adesão de intelectuais do mais alto nível, Gallet inclusive. A doutrina de Comte acomodava confortavelmente a tendência reducionista dos pensadores da época.
que entendiam praticamente tudo em termos materialistas. O pensamento seria uma segregação do cérebro. A vida, o feliz resultado de um jogo cego de acasos e coincidências. O corpo físico, uma engenhosa máquina, atuando dentro de outra máquina gigantesca do tamanho do cosmos. A morte, a dissolução irreparável do ser nos abismos do nada. Deus, uma hipótese desnecessária, como dissera Laplace a Napoleão. Dentro desse quadro, todos os fenômenos da mente e até mesmo as emoções, objeto da nascente psicologia, ficavam reduzidos ao mecanismo dos centros nervosos. Gellert sentia-se na obrigação de pesquisar minuciosamente se não havia algo mais, além do funcionamento cerebral, que, a seu ver, não era suficiente para explicar importantes e variados fenômenos relacionados com a natureza humana, entre os quais há evidência de uma incontestável atividade subconsciente que se patenteava principalmente nas pessoas mais bem dotadas do ponto de vista intelectual. Da coletânea de Brewster Giselin, retiramos o dramático exemplo da descoberta das funções fuchsianas pelo professor Henri Poincaré. Gellert menciona Voltaire, que teria escrito todo um canto da Henriade em sonho. De maneira diferente do texto feito em estado de vigília. La Fontaine criou, em estado onírico, a fábula dos dois pombos. Balzac, segundo o testemunho de Théophile Gautier, parecia viver em estado semelhante ao do êxtase, como um sonâmbulo que dorme de olhos abertos. Não escutava o que se lhe dizia, perdido que se achava num devaneio profundo. Beethoven
mergulhado tão fundo no seu mundo subliminal, saiu para a rua em trajes menores. E acabou preso como vagabundo, a despeito dos seus veementes protestos. Schopenhauer escreveu: meus postulados filosóficos produziram-se em minha casa sem minha intervenção. Em momentos nos quais minha vontade estava como que adormecida e meu espírito sem direção prevista. Desse modo, minha pessoa era estranha à obra. Como se pode perceber, a despeito do radicalismo das convicções materialistas da época, esboçava-se uma noção de atividade mental que, de alguma forma desconhecida, escapava ao controle da consciência de Virgília. Isso não quer dizer que aqueles que assim pensavam estivessem optando por uma visão espiritualista da vida. Poderiam ser indiferentes a esse aspecto, ou até declaradamente hostis, como Freud, por exemplo. Que não alterou em nada, até o fim da existência, sua postura materialista, por mais que se aprofundasse nos enigmas da mente. Já o Dr. Gustav Gelley pensava de modo diferente. Do positivismo, que exerceu considerável influência em sua formação cultural, ele conservou a metodologia de trabalho. A abordagem crítica aos fenômenos observados, a postura idealista com relação ao ser humano, mas percebeu logo que faltava ao pensamento de Auguste Comte o conceito fundamental da realidade espiritual. Sem a qual a vida não faria sentido nas suas inúmeras manifestações. Formulada sua hipótese do ser subconsciente, testou-a sob os aspectos que lhe ocorreram. Com o objetivo de verificar se ela explicava os fatos conhecidos, tanto de psicologia normal, quanto os de manifestação considerada anormal.
como os produzidos pela síndrome da personalidade múltipla, a hipnose, a telepatia, as neuroses, os fenômenos mediúnicos. É que também estes se encontravam na pauta do dia, por toda parte. Desde que, em meados do século XIX, as manifestações de Hydesville, nos Estados Unidos, deram início ao grande debate mundial em torno do inabitual. No caso particular da personalidade múltipla, eram recentes, à época da publicação do estudo de Galen. O relato do Dr. Azan sobre o muito citado caso Félida e o dos Dr. Burri e Birro sobre Luiz Viver em ambos, as propostas explicações apelaram para o fisiologismo das funções cerebrais como a do funcionamento paralelo dos hemisférios, com o que o Dr. Gelley não concordava. Sua opção é pela natureza psicológica do fenômeno. O assunto exige desdobramento muito mais amplo do que seria razoável numa simples notícia como esta. O Dr. Gelley entendia o ser subconsciente como uma superposição dos arquivos espirituais relativos a todas as existências anteriores da pessoa, no que estamos de acordo, mas para ele as diversas personalidades manifestadas no âmbito da SPM, síndrome da personalidade múltipla, resultariam do afloramento das vivências anteriores com que não estamos mais de acordo, senão parcialmente. Explico-me. Entre as personalidades manifestadas na SPM, pode existir de fato, uma ou outra que corresponda a vivências anteriores. Seria um fenômeno de regressão espontânea de memória com fixação temporária numa das vidas pregressas. É preciso considerar, contudo, que a incidência maior é de personalidades autônomas, invasoras, que se acoplam ao psiquismo da pessoa afligida por esse problema. Em outras palavras, a SPM
tem um forte componente de obsessão espiritual. E mais frequentemente ainda de possessão. Essa foi a realidade demonstrada pelo Dr. Carl Wickland, 30 Years Among the Dead, e, mais recentemente, cerca de um século depois, pela doutora Edith Fiore, psicóloga americana, em The Unquiet Dead. A postura do Dr. Gelley ante a SPM, portanto, não invalida de forma alguma sua tese sobre o ser subconsciente. Mas, a seu ver, a pessoa conservaria para cada existência vivida na carne um arquivo especial que eventualmente poderia aflorar e assumir o controle consciente do corpo físico, expulsando momentaneamente o dono da casa. Há que se levar em conta, porém, o complicador da mediunidade, que abre espaço para acoplamento de entidades desencarnadas estranhas. A chamada neurose histérica, ainda mal caracterizada e entendida, constitui manifestação de aguda sensibilidade descontrolada, precisamente porque ignorada. Acertadamente também, o Dr. Gelley introduz no seu estudo o conceito de desdobramento, hoje caracterizado como OBE, Out of the Body Experience, ou seja, experiências fora do corpo. E que ele identificava como exteriorização da sensibilidade, expressão aparentemente cunhada pelo coronel Albert de Rochat. Em decorrência de seus estudos experimentais nessa área. Com essa visão do problema, também concordava Frederick Myers, que caracterizou o fenômeno de projeção e ação da sensibilidade à distância. Dentro do mesmo mecanismo se explicaria para de Rochat, Gelley e Myers, entre outros, o fenômeno da exteriorização da motricidade. Hoje classificado pela parapsicologia como telecinesia, movimentação à distância. O fenômeno do desdobramento, considerado por Gelley como
exteriorizações da sensibilidade e da motricidade, constitui, a seu ver, condição essencial ao entendimento da subconsciência superior. Ou seja, são dois aspectos inseparáveis da mesma manifestação psíquica. Uma vez desdobrado ou parcialmente separado do corpo físico, o ser subconsciente denota conhecimentos obtidos à revelia do ser consciente, sem trânsito obrigatório pelas vias sensoriais normais. Esta observação de Gelley antecipa, em cerca de meio século, importantes aspectos da futura parapsicologia, a que o professor J.B. Hine deu status de ciência acadêmica, queiram ou não queiram seus detratores, o da percepção extrasensorial. Foi a SP, cientificamente demonstrada em severos testes de laboratório, que derrubou de uma vez para sempre o bimilenar postulado aristotélico da indispensável participação dos sentidos na aquisição do conhecimento. Dentro desse esquema, escreve Gelley, acha-se a noção nítida de acontecimentos afastados, passados ou futuros, que o ser consciente não pôde aprender, nem direta nem indiretamente. No mesmo rol estão, sobretudo, as aquisições psíquicas complexas, que não podem ser devidas ao ser consciente e, por ele, ignoradas. Conhecimentos científicos, artísticos, literários, profissionais, etc., nunca aprendidos. Conhecimento preciso de um idioma ignorado pelo sujeito normal. E assim por diante. Do que se depreende que, uma vez exteriorizado ou desdobrado, isto é, parcialmente livre da severa contenção do corpo físico, o ser subconsciente tem acesso a uma dimensão em que até mesmo tempo e espaço são transcendidos. O que explicaria também faculdades premonitórias ou francamente proféticas em pessoas especialmente
dotada. Entendo essas faculdades e outras sensibilidades da mesma natureza como consequentes de melhor sistema de comunicação entre consciente e inconsciente. Para que seja possível explicar todo o acervo de conhecimento oculto, ou que, pelo menos, não tenha passado pelos sentidos. Ela considera o ser consciente exteriorizável como produto sintético de uma série de consciências sucessivas. Que nele se embasam e que, pouco a pouco, o constituíram. E mais, posto que o ser subconsciente não é função atual do organismo e posto que ele é independente, forçosamente deve pré-existir e sobreviver a esse organismo. Para melhor inteligência do que se passa no contexto do ser subconsciente, o Dr. Gelley imagina dois planos distintos. Um deles seria o da subconsciência inferior, que trabalharia com os centros nervosos, que ele considera como psiquismo cerebral. Interessado nos mecanismos puramente biológicos do ser encarnado. O outro corresponderia ao psiquismo superior, que, a seu ver, funciona independentemente dos centros nervosos. Há entre esses dois sistemas um mecanismo de colaboração íntima. Em suma, ensina o autor, o ser subconsciente, a alma e seu psiquismo superior seria o eu real, a individualidade permanente. Síntese das personalidades transitórias sucessivas, produto integral da dupla evolução terrestre e extraterrestre. Não se espante o leitor com o termo extraterrestre, que nada tem, neste contexto, a ver com ETs ou discos voadores. Significa apenas que a evolução também ocorre na dimensão póstuma, para onde o ser regressa na condição de espírito após a existência terrena. Na linguagem dos instrutores de Allan Kardec, terminada a fase em que o espírito encarnado viveu sua condição de alma, ele reassume a condição de espírito, enquanto aguarda nova oportunidade de voltar a encarnar-se. Para as experimentações e o aprendizado de uma existência futura.
Por isso, escreve Gelley, que pode reconhecer-se no ser normal, o próprio ser subconsciente, simplesmente modificado por sua união com o organismo. Mesmo com as reconhecidas dificuldades de comunicação entre consciente e inconsciente, os dois seres se entendem e desenvolvem um procedimento de colaboração. Até que a morte do corpo físico venha romper o isolamento entre as duas faces da individualidade. É neste momento que ocorre o fenômeno que caracterizei em A Memória e o Tempo como transcrição das experiências e dos programas. De uma área do psiquismo para outra, ou seja, do psiquismo provisório da personalidade para o psiquismo definitivo da individualidade. É o que também parece entender o Dr. Gelley, que informa o seguinte. A ruptura total da colaboração dos dois psiquismos, o que acontece na morte, deve devolver ao ser subconsciente a utilização dessas faculdades e desses conhecimentos. Utilização essa tanto mais perfeita quanto mais desenvolvida a sua evolução. A grande síntese entende o fenômeno de maneira idêntica ao ensinar que o processo da assimilação está na base do desenvolvimento da consciência. E se realiza precisamente por transmissão ao subconsciente, onde tudo se conserva, ainda que esquecido, pronto a ressurgir desde que uma excitação o desperte, um fato o exija. Ademais, não é difícil entender-se que a consciência não teria como expandir-se continuamente. Se não dispusesse de recursos para preservar o aprendizado de cada reencarnação. No final de cada existência, todo o arquivo seria jogado fora. Não há desperdícios na natureza, ainda que certas generosidades possam ser assim consideradas. Como a incrível abundância de sementes nos frutos e nas flores, como também nos animais e seres humanos. Quanto à distinção entre personalidade e individualidade, é adotada também por Gelley, tanto quanto por Myers e por Alexander Akhilakov.
Deste último, Gelley transcreve o seguinte texto altamente ilustrativo. Até o presente momento, informa Sakov, sabemos que nossa consciência interior, individual, e nossa consciência exterior, sensorial, são duas coisas distintas. Que nossa personalidade, resultante da consciência exterior, não pode ser identificada com o eu, que pertence à consciência interior. Ou, em outros termos, o que chamamos nossa consciência não é o mesmo que nosso eu. É, portanto, necessário distinguir entre personalidade e individualidade. A pessoa é o resultado do organismo e o organismo o é, temporariamente, do princípio individual transcendental. De minha parte, eu não diria tão enfaticamente que a pessoa é o resultado do organismo. Mas que o psiquismo da personalidade está pesadamente apoiado nos dispositivos biológicos. Isso é evidente. Daí o seu isolamento, sua dificuldade de comunicação com o psiquismo superior da individualidade, que se mantém acima de tais limitações. Também aí encontramos justificativo para o procedimento de transcrever de volta ao psiquismo superior da individualidade os arquivos e programas utilizados durante a existência terrena, a que alude o Dr. Gelley. Este, aliás, seria mais um dos aspectos em que o funcionamento da mente faz lembrar o do computador ou vice-versa. A fim de desenvolver seu trabalho na telinha, o operador de um computador deverá chamar para a memória operacional equivalente à personalidade, a programação e os arquivos de que necessita. Concluída a tarefa, o operador devolve à memória específica a programação e, acrescidos de novas informações, os arquivos que havia convocado. Da mesma forma, ao reencarnar-se, a individualidade precisa carregar na memória da personalidade
Não apenas os programas que vão operar os automatismos biológicos, como alguns arquivos sistêmicos já consolidados ao longo de inúmeras existências. Por isso, N. Besant lamenta a perda de tempo de certos praticantes da yoga que, em vez de deixarem funcionar normalmente tais automatismos, trazem-nos de volta ao consciente. Onde ocupará um espaço que poderia ter melhor destinação e utilização. A vida não faria uma programação nova para cada existência na carne, depois de consumir milênios a refinar processos automáticos libertadores. Segundo a grande síntese, o aprendizado vai se acumulando na memória para a futura utilização automática. Os dois polos do ser, consciência exterior clara e consciência interior latente, tendem a fundir-se. A primeira experimenta, assimila e introduz na outra os produtos assimilados através do movimento da vida. Destilação de valores, automatismos, que serão os instintos do futuro. Do que se depreende? Primeiro, que o autor não vê consciente e inconsciente na estrutura do psiquismo, mas duas modalidades de consciência. A exterior voltada para o ambiente da vida na carne, alma, no dizer de Kardec, e a interior latente, mas não menos consciente. 2. Que a conscientização progressiva do ser tende ou se dirige para uma fusão das duas manifestações da consciência. Neste ponto, sem necessidade de reencarnar-se, o espírito não mais assume, portanto, a condição limitadora de alma. Três, é de notar-se ainda que a terminologia adotada por a grande síntese é semelhante à que usou Teilhard de Chardin em O Fenômeno Humano. Há um dentro e um fora das coisas e dos seres. Este para gerenciar a vida na carne, aquele para cuidar das conexões do ser com o cosmos, o todo. Já os arquivos a que chamei sistêmicos
explicariam tendências inatas para este ou aquele ramo de conhecimento. Muito exercitado em vidas anteriores e cujas matrizes se acham consolidadas na individualidade. Na mesma categoria estariam as conquistas éticas, com bondade, honestidade e amor fraterno. Em outras palavras, a personalidade recebe pronta a programação necessária ao exercício de suas faculdades superiores, tanto quanto defeitos de caráter que ainda não conseguiu dominar. O que fará desse acervo positivo ou negativo é sua atribuição pessoal, ou seja, da personalidade. A fim de que demonstre ter aprendido ou não as lições que os mecanismos cósmicos nos passam. Frederick Myers parece ter pensado de maneira semelhante ao escrever no seu clássico acerca da sobrevivência do ser, Human Personality and its Survival Body. O eu consciente de cada um de nós, ou, como mais prazerosamente chamarei, eu empírico ou supraliminal. Está longe de abranger a totalidade de nossa consciência e de nossas faculdades mais profundas. Das quais a maior parte permanece virtual no que concerne à vida terrestre. E que novamente se afirma na sua plenitude depois da morte. A essa transcrição, Gellie acrescenta que a consciência mais vasta e mais profunda, que Myers denomina consciência subliminal, corresponde ao que chamei de ser subconsciente. Apressa-se, contudo, o médico francês em apontar para uma ligeira discordância entre as duas concepções. No entender de Myers, a consciência subliminal incluiria tudo o que escapa à vontade consciente do ser normal. Desde o automatismo orgânico das grandes funções vitais até as faculdades e os conhecimentos transcendentais, passando pelo automatismo psicológico de ordem inferior.
Para Geller, no entanto, é fundamental a diferença entre subconsciência inferior, que opera o automatismo dos centros nervosos, e a subconsciência superior, que independe do funcionamento orgânico. Ele acha mesmo que, sem essa distinção, tanto o modelo proposto por Myers como o seu próprio não resistiriam a muitas objeções. A grande síntese esclarece esse aspecto ao posicionar os instintos ou automatismos psíquicos como aquisições anteriores. Arquivadas na memória, sempre à disposição de qualquer situação emergencial. Vamos às conclusões alinhadas pelo Dr. Gustavo Geller no seu livro. Para ele, a síntese psíquica é constituída por dois psiquismos de natureza e origem diferentes. O psiquismo inferior, produto do funcionamento cerebral, o psiquismo superior, independente do funcionamento cerebral. Devo confessar que não tenho minha simpatia à ideia de que o psiquismo inferior seja produto do funcionamento dos centros nervosos. Ao contrário, entendo a função cerebral como resultante de um programa ou comando implantado pelo ser subconsciente ao acoplar-se ao corpo físico. Organizado, aliás, segundo campos magnéticos, que funcionam como moldes invisíveis. O sistema operacional dos circuitos nervosos não poderia ser criado a partir do nada para cada corpo físico gerado. O ser subconsciente imaginado pelo Dr. Geller terá de ser necessariamente o responsável pelo recolhimento dessa programação quando o corpo perece. E pela sua reimplantação no novo corpo que se formará na existência subsequente. Só ele dispõe das memórias anteriores e sabe onde, como e o que colocar no contexto biológico recriado para a nova experiência na carne. Isto não é uma objeção ao modelo proposto pelo Dr. Geller, e sequer um reparo.
apenas maneira diferente de avaliar o mesmo fenômeno, como se pode ver das observações do autor logo a seguir, onde escreve: o que se chama de consciência normal é o resultado da colaboração dos dois psiquismos. Colaboração na qual o psiquismo superior desempenha um papel diretor e centralizado. O que se chama de subconsciência é o resultado da atividade isolada do psiquismo inferior, subconsciência inferior, ou do psiquismo superior, subconsciência superior. Comentei algures neste livro o fato de que essa colaboração não é tão fácil como gostaríamos que fosse. Há dificuldades consideráveis a vencer para que as duas áreas do psiquismo possam entender-se razoavelmente. Propus também uma razão para que assim o seja: o fato de que o consciente precisa viver suas experimentações com a vida. Aprender a decidir, chegar a conclusões e arcar com os méritos de seus acertos e com os ônus de seus equívocos. Ou não haveria aprendizado? Se fosse possível ou desejável ao ser subconsciente superior despejar todo o conteúdo de seu conhecimento sua experiência potencial no ambiente psíquico do ser consciente, pouco teríamos a aprender a experimentar por aqui, enquanto aprisionados no corpo de carne. Tenho duas observações sobre esse texto. Primeira, a de que minha prioridade terminológica fica, como já disse, com a expressão de Myers, consciência subliminal, ou, de maneira mais simples, inconsciente. Como propuseram os criadores da psicanálise, com todas as ressalvas que têm a esse termo. As expressões ser subconsciente e ser consciente poderiam gerar a impressão de que há dois seres dentro de cada pessoa encarnada, o que seria incorreto. O que há é uma realidade única, o psiquismo superior ou individualidade, que, mergulhado por uma das pontas na matéria densa, tem a outra
acoplada ao que poderíamos chamar de psiquismo cósmico. Estaríamos, com essa postura, aceitando em princípio o modelo imaginado por Maurice Maeterlinck. Que entende a individualidade apenas como parcialmente encarnada e, portanto, parcialmente livre nas suas conexões superiores. Para examinar a colocação deste aspecto no âmbito da doutrina dos espíritos, recomenda-se a leitura do capítulo 8, parte 2, de O Livro dos Espíritos, que cuida especificamente da emancipação da alma. Ou seja, das atividades que o espírito encarnado exerce nos seus momentos de liberdade relativa. A segunda observação consiste em objetar, educadamente e com todo respeito, a tese do Dr. Gelley. De que as inúmeras personalidades arquivadas no psiquismo global da individualidade seriam necessariamente as que se manifestam na síndrome da personalidade múltipla, ainda que, em alguns casos, isso possa ocorrer. De certa forma, as personalidades se preservam nos arquivos indeléveis da memória integral e compõem o complexo mecanismo da individualidade, como videotapes de diferentes episódios de um seriado de cinema ou televisão. É preciso, contudo, reservar aí um espaço considerável para a manifestação de entidades desencarnadas invasoras, além das que se acham, por motivações kármicas, acopladas ao psiquismo do hospedeiro. Segundo ensina André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. E demonstraram o Dr. Carl Wickland em 30 Years Among the Dead e mais recentemente a Dra. Edith Fiore em The Unkept Dead. Nas reflexões finais de seu livro, o Dr. Gustavo Gelley resume num só e finalmente, escreve Gelley, a análise psicológica do ser subconsciente e de suas manifestações. Leva-nos a descobrir nele uma vontade original, bem como faculdades e conhecimentos muito diferentes do que os da consciência normal.
faculdades e conhecimentos supranormais e transcendentais, personalidades completas e autônomas. Há no ser vivente princípios dinâmicos e psíquicos de ordem superior, independentes do funcionamento orgânico, pré-existentes e sobreviventes ao corpo. Quanto ao processo evolutivo, o autor o vê como uma caminhada no sentido inconsciente-consciente. Ou seja, um mecanismo de contínua e progressiva conscientização. Isso, porém, é importante demais para ser tratado em poucas palavras e de maneira atabalhoada. Mesmo porque o ilustre médico francês escreveu todo um livro para explicitar sua visão pessoal do problema de l'inconscient au conscient, a alquimia da mente, Hermínio Miranda.